Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Bloco de Opinião. E nessa semana, nosso CEO, Léo Pinto, vai comentar um pouco sobre royalties e as possibilidades de investimento nesses direitos de uso, né, direitos de exploração comercial. Mas, basicamente, aqui, para ficarmos todos na mesma página, acho interessante, antes de começarmos aí, darmos início às perguntas para o Léo, conceituarmos, de fato, o que são royalties, né? Então, basicamente, eles são direitos de uso, como eu mencionei, ou exploração que um proprietário de determinado bem, marca, obra de arte, vai ali ceder para uma pessoa que quer usar, quer se valer desse bem, né, para explorá-lo para fins comerciais, em troca de uma remuneração para esse proprietário. Então, isso é um royalty. A gente vê aí royalties em diversos outros setores também, como no setor de franquias, né, quando uma franquia se afilia ali ao McDonald's, ela paga um royalty para usar a marca McDonald's. Então, a gente está bem familiarizado com o conceito de royalties, porque são muito comuns aí no nosso dia a dia, a gente talvez só não pare muito para pensar na finalidade econômica, né? E até na possibilidade de investimento que esses royalties podem trazer para nós investidores. Mas, Léo, sem demais delongas aí, conte um pouco mais para nós sobre a sua visão, né, acerca da possibilidade de investimento em royalties e por que você acredita, então, que, se bem avaliadas, como você sempre menciona, que isso é muito importante, essas oportunidades podem se tornar ativos interessantes para o portfólio aqui dos nossos investidores. Olá, tudo bem? Sofia, tudo bem, pessoal? Royalties, como você falou, né, são direitos de ganhar uma receita sobre algum ativo, né, algum bem, algum tangível ou normalmente intangível. Então, recentemente a gente viu aí um fundo lançado no mercado brasileiro, obviamente para investidores profissionais, de royalties musicais. Né, ou seja, são royalties que foram originados, comprados de cantores para ganhar com o desempenho das músicas deles. Né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um mercado de royalties bem interessante para grandes grupos, até cantores que estão vivos e principalmente daqueles que já morreram. Os Beatles têm os royalties negociados, o Michael Jackson, para falar de alguns icônicos aí, e outros, obviamente, de mercados de padrões menores aí do que essas grandes artistas. O Brasil também, né? A gente tem aí grandes artistas no Brasil que ganham dinheiro quando suas músicas são tocadas, seja no rádio, nas festas, nos casamentos, enfim, programas de vídeo, de filmes e tudo mais. E daí vem essa receita do royalty, ele ganha um valor, isso varia, obviamente, no Spotify, por exemplo, o Spotify, quando você escuta uma música, o artista daquela música vai receber um centavo ou alguma coisa de centavos que o Spotify vai pagar para ele, ou Deezer, ou qualquer outro aplicativo de música, YouTube, Amazon, todos são obrigados a pagar isso. E você pode comprar esses royalties, ou seja, quanto mais sucesso fizer aquela música, mais você vai ganhar. Quanto menos sucesso, menos você vai ganhar. Mas royalties também você pode ter de produtos de cinema, né? Então, quando você tem um filme que faz sucesso e aí você licencia esses royalties para você fazer camiseta, jogos, boné, qualquer outra coisa. E também você vai ganhar pelo desempenho daquele filme. Né, e aí são exemplos de royalties de artista, mas recentemente a gente teve uma emissão aí, não uma emissão, mas uma reemissão, né, o BNDES vendeu sua participação em debêntures que tinham royalties da mina de ferro dos dois complexos de ferro da Vale. Então você ganha pela produção de minério ali, independente se a mina vai dar lucro ou não, você está ganhando pela produção que ela tem. Então é algo descorrelacionado com o resultado final ali, bottom line da Vale. Você tem royalties de produtos, patentes. Então o prêmio Nobel ele é financiado por royalties da Dinamite, TNT, que foi desenvolvido por um sueco, e aí ele viu que a TNT pode ser usada tanto por bem quanto mal, e ele decidiu fundar a Fundação Nobel, que é financiada pelos royalties da TNT. Então, todo mundo que usa a TNT, aquele composto químico para fazer explosivo, tem que pagar royalties para a Fundação Nobel. Então, royalties você pode fazer de tudo. Você pode desenvolver uma fórmula farmacêutica
e você não ser uma empresa de fármaco e ganhar dinheiro com aquele produto, porque você licencia esses royalties para uma Pfizer, ou uma AstraZeneca, ou uma Janssen, para dizer dos laboratórios que estão em moda aí, e eles vão produzir e vão pagar um percentual da receita deles, vão pagar para você. E aí, de novo, independente do custo desse produto, dessa produção. Então, você gera uma classe interessante de ativos e você pode antecipar esse fluxo de royalties para outra pessoa. Então, você pode vender esse royalty por 1 ano, por 10 anos, por 5 meses. Toda aquela receita que for auferida por aquele período que você vendeu esse royalty, não fica para você, que era o detentor do royalty, fica para os investidores que comprarem esse royalty. Nossa, muito bacana aí que você perpassou, né, a possibilidade de royalties não necessariamente serem atrelados aí somente a uma marca, né, a um bem, mas a fórmulas, né, como você colocou aí, farmacêuticas, e o ponto interessante aí, também já adentrando nesse âmbito muito amplo dos royalties, é que existe a possibilidade, né, de sermos aí, de investirmos aí em royalties de outros bens mais subjetivos ainda, como você mencionou, por exemplo, obras de arte, né? E aí eu queria saber, com relação ao risco, né, qual a sua opinião sobre o risco de investir em royalties, quando esses royalties cada vez mais estão atrelados a bens subjetivos, como, por exemplo, obras de arte. Então, qual é a sua opinião, Léo, sobre aportar, né, decidir investir em royalties de bens mais subjetivos? Porque, por exemplo, uma fórmula ou ainda o resultado lá da Vale, como você mencionou, a gente tem como traçar, né, os contornos ali definitivos, de certa forma, das perspectivas de retorno destes royalties, né? Agora, com relação a bens mais subjetivos, como que você pressupõe aí que fica a questão do risco, na sua opinião? Como você falou, você tem um risco maior, né? A não ser que você já tenha um histórico mais mapeado dos royalties que você está negociando. Se é uma música, por exemplo, um cantor novo, vamos supor aí a Anitta, lá no início da carreira dela, e ela estava precisando de dinheiro e ela pega e vende direitos sobre os royalties das canções dela, que ela canta, ou dos shows dela. Você, naquela época, você teria que ser um entendido da música para saber que ela ia fazer sucesso ou não. Então, você precisaria ser especialista naquele mercado. Você teria provavelmente ganhado muito dinheiro, porque ela pipocou, né, faz enorme sucesso, até internacionalmente. Hoje, você comprar os royalties dela, já você vai ter um yield aí, um retorno menor, porque você já tem um parâmetro, um histórico ali, e dá para você comparar, inclusive, com evolução de receita de royalty de outros artistas. Isso não é uma base pública, mas se você for atrás, você consegue isso, essa informação. E aí você consegue traçar uma projeção com um certo nível de confiança. Obviamente você não vai acertar, não é uma renda fixa. Você consegue projetar como que aquelas canções vão performar e como que ela vai, qual é a curva de resultado, você desconta por uma taxa de retorno que você quer, acerta o preço e compraria nesse mecanismo, né? Então, vamos supor que ela vai gerar um fluxo de 1 milhão, você vai lá, durante um ano, você vai lá e paga 900 mil, 950, 800, negocial, e aí você vai ter a diferença como seu lucro. Então, a fórmula de remuneração do royalty é essa. Se ela faturar 900 e você pagou 900, você não ganhou dinheiro. Se ela faturar 1 milhão, você acertou no que você queria. Se ela fizer mais sucesso por algum outro motivo e ela faturar 1 milhão e 100, você ganhou mais dinheiro do que o esperado. Né? Então, você tem um perfil de variabilidade aí considerável também. É um investimento de risco, mas ele é um investimento, de novo, que você pode ter um risco mais controlado, né? Se você tiver um histórico, se você estiver falando de um artista ou uma obra de arte, algo mais consolidado, e aí é basicamente uma antecipação desse fluxo, e ele é descorrelacionado com o mercado. Dependente, assim, nada é totalmente descorrelacionado, mas é muito mais provável que vai continuar tocando aquela música se a taxa de juros subir ou cair, e a economia for aquecer ou desaquecer. Você não vai ter muita variabilidade nessa questão de como a música vai ser tocada, quantas pessoas vão usar ou não, ouvir rádio, enfim. Então, você
não tem aquele problema que você tem de comprar ações, a economia melhorar, você ganha, a economia de repente virou, piorou, você perde, né? Então, ter esse tipo de ativo no portfólio acaba te protegendo, porque diversifica a sua carteira sem aumentar o seu risco. Muito bacana aí esse ponto da diversificação, né? De fato, não importa muito a questão, né, do quão descorrelacionado isso importa o fato de que vai se comportar de uma forma diferente, né? Que o risco que você está se expondo ali quando você investe em royalties é efetivamente diferente e descorrelacionado num certo grau com o risco de mercado, que é o risco ali que alguns expõem como sendo da volatilidade, mas aí já é assunto para outro blog, sua opinião. Mas interessante que o Léo tocou no ponto aí, pessoal, de uma palavrinha muito comum aqui, de praxe, de uso aqui no mercado, que é a questão do yield, né? E os royalties, como eles se enquadram aí na categoria de ativos alternativos, eles são normalmente expostos aí como investimentos que vão providenciar um yield elevado, né? E aí eu queria, Léo, que você tirasse aí, finalizasse essa nossa conversa sobre investimentos em royalties, explicando por que eles são tão propagados como investimentos de um yield elevado, né? E o que seria esse conceito de yield aqui, para perpassar esse ponto para o nosso investidor. O yield basicamente é o retorno que você tem quando você compra um ativo, né? Mas ele está muito mais atrelado a um pagamento do que a uma valorização, né? Então, quando você compra algo por 100 e vende por 110, você teve um retorno de 10. Se você comprou algo por 100 e recebeu 10 de juros ou de cupom ou de pagamento, você tem um yield de 10 e aí você vende esse ativo, pode vender por 10, por 105, por 90, enfim, aí você tem outra variação. Então, ele é um componente do seu retorno. E quando a gente fala de royalties, porque você compra o ativo, então você paga 100, e você tem um fluxo sobre esse ativo, então você tem o yield dele, que são esses pagamentos de acordo com a receita que ele gera. E aí você pode vender esse ativo pelo mesmo preço que você pagou, ou por mais ou por menos, dependendo das condições de mercado. Então o yield, ele é quanto que você vai ter de receita naquele ativo. E o yield de ativos musicais, artísticos e todas as outras variáveis aí, inclui fármacos, inclui royalties de pesquisas, de desenvolvimento de produtos, de patentes, enfim, de N fatores, N classes de ativos que a gente pode listar que pagam, que recebem royalties. Ele é muito variável, né? Você não consegue ter uma previsibilidade 100%. Então, para o investidor correr esse risco de variabilidade, ele vai exigir um yield mais alto. E o outro ponto é que é um mercado restrito, você não tem grandes investidores operando nesse mercado. Então, quanto mais restrito é o mercado, quanto menor é essa demanda, maior vai ser o retorno. Então, por isso também que os yields costumam ser mais altos do que nos outros mercados mais tradicionais, né? O que a gente sempre fala de investimentos alternativos, né? Você tem prêmios ali muito mais por uma falta de demanda, de entendimento, às vezes até de possibilidades, né? Ineficiências, né? São ineficiências geradas por falta de consenso, né? É a grande arbitragem, né? Você tem falta de informação, as pessoas não conseguem precificar aquilo exatamente como deveriam, porque elas não estudam, não entendem, ou não por N motivos, às vezes não tem a paciência, às vezes tem outras coisas mais fáceis e vão atrás das outras coisas mais fáceis, enfim. E isso acaba gerando ineficiências que alguns acabam se aproveitando. Muito bom. Poxa, Léo, muito obrigada aí pela aula, né? Mais uma vez atendendo aos pedidos do pessoal, né, que foram ali os responsáveis por sugerir esse tema de investimentos em royalties aqui para o Bloco Sua Opinião dessa semana. E nessa linha, convido vocês a continuarem, então, enviando suas sugestões, para que a gente possa aqui sempre enriquecer o nosso debate. Pessoal, até a próxima semana. Muito obrigada. Léo, última palavra com você. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima semana. Continuem mandando aí o que vocês querem e dando sugestões para a gente sempre trazer temas de interesse de todo mundo, que o importante são vocês aí. Exatamente. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Bom final de semana.